saber a gente aprende com os mestres e com os livros. A sabedoria se aprende é com a vida e com os humildes. Cora Coralina. Vamos agora fazer exercícios, tá, de história, geografia, realidade de Goiás, que caiu já em prova, para você ver como é que isso é feito, beleza? Então bora resolver aqui, tá? História e geografia de Goiás, comigo, professor Urani, tá, gente? Você pode me seguir nas minhas páginas, no meu Face, né? Vamos fazer exercícios de provas anteriores. Tá aqui o primeiro. O século XVII representou a etapa de investigação das possibilidades econômicas das regiões goianas, durante o qual o seu território tornou-se conhecido. No século seguinte, em função da expansão da marcha do ouro, ele foi devassado, em todos os sentidos, estabelecendo-se a sua efetiva ocupação através da mineração. Nesse sentido, pode-se afirmar que a economia goiana, no final do século XVIII, se caracteriza. Então, o que mais caracterizava a economia goiana no final do século XVIII? Vamos ver? Vamos lá, ó. Pelo aumento da arrecadação fiscal. Gente, não, vamos lembrar que século XVIII é 1700 e lá é pedrinha, tá? Vamos lembrar que no final do século XVIII estava caindo a arrecadação, que o auge da exploração do ouro foi 1753. Então essa aí, não. Tá? B. Como um período de desenvolvimento através do processo de industrialização urbana, também não. A industrialização vai vir no século XX. C. Pelo declínio da mineração e empobrecimento da capitania, que se volta para a atividade agropecuária, a agropecuária é de subsistência. Vamos lembrar disso, que o ouro cai, o pessoal volta para o litoral para a questão relacionada com o café, e aqui vai ficar, como eu já falei para vocês, meu avô, né? Vai ficar pessoas fazendo agricultura de subsistência, e depois você vai começar a pecuária, que vai desenvolver mais com quem? Com a chegada da estrada de ferro, não é isso? Então, questão letra C, por enquanto, a correta. D. Como o período áureo, grande circulação de riqueza, intenso povoamento, apogeu da mineração? Errado. O apogeu da mineração foi em meados do século XVIII, 1753. E pelo crescimento comercial e desenvolvimento urbano? Errado. Então, correta, letra C. Tá? Questão 2. Com o processo de independência do Brasil, em 1822, a estrutura política não sofre mudanças marcantes em Goiás. Essas mudanças ocorrem de maneira gradual e com disputas internas pelo poder entre os grupos locais. Nesse contexto destaca-se. Vamos lá, gente. O que se destacava, né, no século XIX, né, com o processo de independência do Brasil? Vamos ver aqui. O atrito dos grandes proprietários de terra com o governo central, a gente não tinha esses grandes proprietários, a gente tinha o pessoal que ocupava essas terras aqui, pois eles eram totalmente contra a separação de Portugal. Errado, eles queriam separar, até para ter o quê? Mais autonomia. Então a questão está errada. B. O movimento separatista do norte de Goiás, provocado por interesses econômicos e políticos dos grandes proprietários de terra, descontentes com a falta de benefício do governo. A B está verdadeira. Vamos lembrar que a história de Tocantins se separar, isso vem lá atrás, não é isso? Então a letra B está verdadeira. C. O elevado índice de imigrantes estrangeiros que se tornaram os responsáveis pelo desenvolvimento da pecuária no estado? Errado. Ainda mais pela data, né? A recuperação da economia mineradora não teve recuperação. E letra E. A consolidação da separação do norte? Errado. A consolidação do norte saiu com a Constituição de 1988. Então, correta, letra B, de Brahma, de beijo, de boca. Questão 3. A 3 traz. Entre 1920 e 29, o gado vivo significou quase a metade de todas as exportações da arrecadação total do estado. Entre 1889 e 1932, o Goiás exportou 3,5 milhões de cabeças de gado. Em 1928, ano de maior exportação, 154 mil. Vamos lá. Identifique o fator que define a economia goiana nesse período histórico, ou seja, final do século XIX e início do século XX. Vamos lembrar que o Brasil está fazendo o quê, gente? O Brasil está vindo com a República, não é isso? Vamos lembrar que o Brasil, que Goiás, nós tivemos a queda do ouro e nós já estamos fazendo o quê? Já está começando a pecuária a desenvolver. Então nós temos ali desenvolvimento de grandes polos industriais? De jeito nenhum. Aumento significativo da produtividade com a adoção de pecuária intensiva? Errado. Agora nós temos Aruanã.
Né? C, aumento da produção e das exportações de carne bovina ampliado com a construção e a pavimentação das rodovias da década de 20? Errado. Washington Luiz, em 27, que vem com a frase que governar é abrir estradas. Consolidação econômica dos pequenos proprietários de terra que tiveram oportunidade de empréstimo. Errado. Nessa época, os bulhões, os caiados que estavam mandando aí, né? Adoção de pecuária extensiva, baseada nas relações de trabalhos arcaicas no campo, predomínio do clientelismo, os coronéis errado, letra E, a questão verdadeira, letra E. Tá? Próxima questão, traz para nós. 4. A Revolução de 30 deu início a uma fase na história do Brasil, marcada pela liderança de Getúlio Vargas, período que se estende até 1945. Em Goiás é considerada uma revolução importada, cujo ponto de apoio, o que foi o ponto de apoio, gente, para essa revolução? Parte da classe dominante, descontente com o domínio político das oligarquias da capital. Vamos lembrar que eles até esperavam fazer o quê? Ter o apoio de Getúlio Vargas e ir para o poder. Só que aí você tem o quê? Você tem a nomeação de Pedro Ludovico. Então, letra B. Questão 5. Eleito governador do estado de Goiás para o período de 61 a 64, através da coligação PSD-PTB, Mauro Borges foi considerado o primeiro governador a ter um planejamento global para o estado. Nesse planejamento, promove uma experiência piloto, visando minimizar os problemas da ocupação de terra com a expansão do capitalismo. Uma tentativa de reforma agrária no estado que recebeu como denominação. Vamos lembrar que eu já falei para vocês que essa reforma agrária, a tentativa dela, vai imitar o modelo dos kibbutz em Israel. Isso acontece onde? Na colônia agrícola de Séres. Então, letra B aqui, não é isso? Projeto agrícola de Séres para a questão 5. Questão 6. Cerca de 1.000 mulheres participaram ontem de projetos Mulheres da Paz, no Centro de Convenções de Goiânia, carregando bandeiras feitas com frases de carinho. Elas chamaram a atenção para a causa que passaram a lutar: evitar a violência com jovens na região do entorno do Distrito Federal. Valparaíso, Cidade Ocidental, Planaltina, Águas Lindas, Formosa, Lusiânia e Cristalina. O projeto que integra o Programa Nacional de Segurança Pública com a Cidadania, PRONASS, do Ministério da Justiça, faz um trabalho preventivo em municípios mais vulneráveis à violência. E aí vem, esse episódio ligado à falta de informações sobre o paradeiro de 6 jovens desaparecidos recentemente em Lusiânia, que foram executados, município goiano localizado a 66 km da capital, revelam uma questão de alcance bem mais amplo para a cidade goiana atual. Considerando essas informações, a respeito da região do entorno do Distrito Federal, analisem os itens. Vamos lá. Item 1. Item 1. O fluxo migratório para essas regiões não foi acompanhado por investimento correspondente nas áreas de educação, saúde, urbanismo e segurança pública. Questão verdadeira no item 1. Item 2. A falta de planejamento para minimizar os impactos para que a concepção de Brasília causaria à região, que abriga ainda hoje, se faz sentir, mesmo após 50 anos, verdadeiro o item 2. 3. As demandas sociais não refletem os elevados índices de criminalidade, errado porque reflete demais. E 4. Os altos índices de criminalidade registrados têm causas meramente o crime organizado. É só meramente isso, gente? Errado. Então, correta aqui, letra E, que traz item 1 e item 2. Vamos para a questão 7. Você está vendo? Gente, cai em prova aquilo que a gente falou aqui. Tá? Não tem como fugir muito disso. Tá certo? Não tem como fugir. É basicamente isso as questões de prova. Tem gente às vezes que fala de muito decoreba, tal. Não, você tem que compreender a questão histórica, compreender como é que formou o nosso estado, compreender quais são as nossas principais características de relevo, vegetação, clima, hidrografia e a parte cultural. E é isso, tá? Ir para a prova tranquilo. Vamos responder a questão 7. A questão 7 traz: a formação do território goiano constitui-se pela conjugação de diversos fatores da ordem natural, histórico, social e político e econômica. Essa formação se manifesta: letra A, na posição geográfica privilegiada pela centralidade do território brasileiro, o que promoveu o povoamento desde o período colonial. É errado. O povoamento vem basicamente com os bandeirantes. B, o relevo de Planalto e pelas bacias com grande potencial hidrográfico, o que facilitou a construção de usinas hidrelétricas. Gente, você está dizendo que a formação do território goiano foi devido a isso? Não, isso é coisa do século XX. C, na política de colonização oficial que incentivou a imigração de europeus? Errado. Meu bisavô, tataravô era italiano,
mas você é errado isso aqui, né? Você veio com a mão de obra escrava e companhia. Letra D, na distribuição mineral, no avanço, que aí vem a questão do ouro, no avanço da agropecuária e na implantação de ferrovias e rodovias, o que possibilitou sua integração ao território nacional em 1913, verdadeiro, correto, letra B, de docinho de coco, no caso aí, tá certo? Vamos lá para a questão 8. A questão 8 ela traz: o estado de Goiás é o mais populoso da região centro-oeste, apresentando as seguintes peculiaridades. Faz parte do grupo de estado maiores produtores de medicamentos genéricos do país, verdadeiro em Anápolis. 2. Goiás era uma terra teoricamente pertencente à capitania de São Paulo, São Vicente, antes, verdadeiro aí, tá? 3. Nele está localizado o Parque Nacional das Emas, sim, quase na divisa com Mato Grosso, mas verdadeiro. 4. Em seu território encontram distribuído 347 municípios, errado. Nós temos quantos, gente? 246. Então está correto na questão 8, letra C, de carinho. Vamos para a questão 9. A questão 9 traz, isso é facinho, né? A questão 9 traz: a composição da economia do estado de Goiás, na atualidade, baseia-se na produção agrícola, na pecuária, no comércio e na indústria. No setor industrial destaca-se, gente, o que destaca aí no setor industrial? Nós já falamos aqui, acabamos de falar, a questão da farmácia, né? Então, aqui setor farmacêutico, letra B, no caso. Vamos lá, questão 10. A questão 10 traz: com relação ao período de mineração do século XVIII no estado de Goiás, é correto afirmar que, gente, vamos lembrar mais uma vez, mineração, o auge foi em 1753, depois caiu rapidamente. Então, olha lá, a mineração foi um fracasso, pois não conseguiu competir com as jazidas auríferas do Rio de Janeiro? Errado, não foi um fracasso. B, até a década de 750 a mineração foi lucrativa, já de 60 a 70 se tornou arriscada e após ruinosa, e aí acabou o século XVIII, já lá embaixo, verdadeiro, correta, letra B. C, a mineração foi muito lucrativa durante todo o século XVIII, errado, só em meados. D, a mineração não se desenvolveu devido à escassez de mão de obra, errado, qualificada não, era muito fácil, hoje aluvião, então errado. E letra E, jagunços e coronéis entravaram a mineração do estado de Goiás, gente, é errado, então a correta, letra B. Questão 11 vai trazer para nós, né? E olha só ali, ó, tem Urani já de PM aqui, já para incentivar a galera que fez a PM, inclusive foram lá no meu espaço, fizemos uma confraternização maravilhosa lá. Com relação à questão 11, marque a alternativa correta. O estado de Goiás cresce rapidamente a partir de 1940, com a construção de Goiânia. A campanha nacional da Marcha para o Oeste, culminando com a construção de Brasília na década de 50, imprimindo um progresso acelerado ao Estado? Errado, tá, gente? Esse progresso ele vem bem mais recente, inclusive até mesmo depois das guerras fiscais. Então a questão B está errada. Letra B. A B traz: descoberta seguiu um impulso incontrolável da cobiça. A criação das vilas reafirmou o livre domínio dos mineiros em confronto direto com as autoridades metropolitanas. Errado, você tinha um controle muito forte. Inclusive, esse controle você tinha o quê? Você tinha um quinto que tinha que ser pago. C. A riqueza do ouro propiciou o entrelaçamento de interesses econômicos entre mineiros e roceiros. Gente, errado. Você tinha mineiros depois que os mineiros foram embora e que ficaram o quê? As roças de subsistência. Letra C está errada. D. A riqueza do ouro era apropriada por aqueles que se aventurassem pelo sertão goiano. Escravo fugido se transformava em ricos proprietários? Tá de gracinha, né? Letra D está errada. E letra E, descoberta de ouros anunciavam novos territórios a explorar. Anunciavam também desordem e disputas. Vila Boa de Goiás foi criada para assegurar o domínio das autoridades portuguesas sobre a região. Verdadeira, letra E. No caso aqui, a letra E, que é a letra verdadeira. Questão 13. A 13 traz: a formação da estrutura política no estado de Goiás se definiu a partir da relação entre os setores dominantes e a ordem política nacional. Analise a seguir e depois marque a alternativa correta, tá? Então vamos lá. Com o fim do sistema colonial, Goiás se fez província, ok?
Nos primeiros anos do Império, temia-se sobretudo que tropas portuguesas, aquarteladas no Pará, chegassem a Goiás. Temia-se também a fragilidade das fronteiras da região do Mato Grosso. Verdadeiro, né? Você tinha muito medo de qualquer invasão que viesse de qualquer lado aí, tá? 2. A questão 2 traz: a proclamação da República em Goiás redefiniu a ordem oligárquica. O domínio familiar cedeu terreno aos anseios da camada média e dos pequenos proprietários. Errado, você tinha o quê? Os chamados coronéis do cerrado aqui, né? 3. O Pacto Federalista Republicano ampliou o poder das oligarquias. A explosão dos sangrentos conflitos se fez notar em São José do Ouro, caso transposto para ficção por Bernardo Ellis, com o tronco verdadeiro. E 4. A mudança de capital Goiás para Goiânia, proposta por Pedro Ludovico, foi em decorrência da limitação do meio geográfico. O clima e a topografia da cidade de Goiás, que eram impeditivos para o desenvolvimento do estado, é errado, tá, gente? Você vai para tirar o quê? Da mão dos caiados. Então, letra correta da questão 13, letra B, somente 1 e 3. Vamos para a 14. 14 traz: a descoberta de ouro em Goiás significou a inclusão da região nos fluxos econômicos da colônia durante a segunda metade do século XVIII. Até meados do século seguinte, ao examinar o balanço das atividades econômicas e seus impactos sociais no período citado, despreende-se a vadiagem, prática comum entre os homens livres pobres, tá? Em que, gente, na segunda metade do século XVIII, depois que tudo acaba, o pessoal volta para o litoral. A vadiagem, o pessoal estava o quê? Sem ter o que fazer, essa é a grande verdade, né? Então, a vadiagem, prática comum entre os homens livres pobres, expressava a exclusão desse segmento das atividades econômicas, dominada pelo braço escravo. Questão o quê, gente? Verdadeiro. A segunda metade do século XVIII vai ser isso, né? Você vai ter essa parte aí. Letra B. A extração do ouro inibiu atividades agrícolas e pastoris que dominavam boa parte da região no primeiro decênio do século XVIII. Errado. O ouro é basicamente na segunda metade para frente. C. O ouro que circulou na região permitiu a dinamização das demais atividades econômicas. Errado. Tá, gente? Pequenas indústrias artesanais. Errado. E letra D. A prevalência econômica do roceiro sobre o mineiro. Errado, prevaleceu o mineiro para depois vir o roceiro. Então, correta, letra A, no caso aqui. É isso? Letra A. 15. A 15 traz: a Revolução de 30 representou o encerramento de uma etapa da vida política do país. Os elementos de continuidade ou de ruptura que definiram o Pacto Republicano em Goiás visavam. O que visava esse Pacto Republicano? Gente, era romper com a antiga estrutura do poder oligárquico, instituindo aliança com os grupos locais obedientes às demandas políticas do poder central, não é isso? E aí você vem com o interventor Pedro Ludovico, tá? E vamos embora para a questão de, então, a correta letra B. E a questão 16 traz: assistente de gestão e administração geral, tropas e boiadas, além de darem título ao consagrado livro de contos do goiano Hugo de Carvalho Ramos, insere no movimento efetivo de ocupação de Goiás. Acerca desse processo de longa duração, que se iniciou ainda no século XVIII, é correto afirmar que, letra A herança mineradora ativou um fluxo imigratório intenso, que se desfez no final do século XVIII, despovoando o território. Portanto, a ocupação da região se instaura após a fase mineradora. Questão que, gente, errado, despovoando o território não. O pessoal voltou, mas ficou o quê? Ficou a galerinha aqui, né? B. A percepção da ocupação do território com a mineração parte do pressuposto de que outrora a região era dominada pelo vazio. Ou seja, não tinha nada aqui, né, os índios. Desconsiderando a presença de outras culturas como a indígena, verdadeiro. Sempre que se fala dessa forma, é como se não existisse o índio aqui. Então, a letra B está verdadeira. C. O crescimento da atividade pecuarista foi limitado pela dificuldade advinda da frágil e registrada região. Sem conseguir alcançar os mercados consumidores, a pecuária se desenvolveu lentamente entre o século XVIII até meados do século XIX. Gente, na verdade, você tem o quê? Você tem a pecuária, ela desenvolvendo, tá, ali a partir de quê? Do século XIX para o século XX. Então a questão está errada, né? E a questão D. O movimento de tropas na região durante o século XIX demarcava o vigoroso crescimento de atividades agrícolas
atividade crescendo no século XIX, a questão está o quê? Errado. Né? Que resultou com a implementação da estrada de ferro errada. A estrada de ferro que vai dar o maior dinamismo. Então, a 16, letra B. Então, nós fizemos aqui questões relacionadas com o quê, gente? Com história e geografia de Goiás, da forma que cai em prova. Estou deixando para você aqui o gabarito, que com gabarito você faz o quê? Você pode aí pegar o PDF, você pode voltar o vídeo e fazer cada uma das questões novamente, não é isso? Você deixa lá sem som, tá? E vai fazendo cada uma, pausa, vai fazendo cada uma das questões, beleza? Eu espero que você tenha aproveitado, que eu possa ter contribuído de alguma forma para a sua aprendizagem aí, né? E eu torço pelo seu sucesso, para que você possa ter aprovação, tá, no seu tão sonhado concurso. Beleza assim, gente? Ó, um grande abraço do professor Urani e até uma próxima. E já sabe, né? Passou, me liga, vamos fazer uma festinha, vamos fazer o quê? Tomar um licorzinho de piqui aí, né? Para poder comemorar. Abraço a vocês. Servido não? Boa aprovação? Vamos lá?